Nós vamos encerrar hoje a série na carta de Tiago. Nós vimos que essa carta é uma carta extremamente prática, e a ideia de Tiago era essa, não de fazer um compêndio teológico, mas de mostrar para os cristãos como eles deveriam viver diante de algumas questões deste mundo. É claro que Tiago não conseguiu abordar todos os aspectos da vida, mas ele abordou aquilo que ele achava necessário nos seus dias, e também continua sendo necessário nos nossos dias. Por exemplo, ele falou como o cristão deve se relacionar com as dificuldades, com as lutas da vida. E aí Tiago vai dizer que o cristão deve ter alegria em passar por provações, porque ele vai ter o entendimento que pelas provações ele pode aumentar a sua fé no Senhor. Para isso, ele deve buscar sabedoria de Deus para passar por provações. Vimos também que Tiago nos fala como o cristão deve se relacionar com suas finanças. Primeiro ele vai falar sobre o pobre. O pobre pode ter orgulho da sua pobreza no aspecto de que a pobreza não é estágio final. Que a pobreza, na verdade, o estimula a buscar cada vez mais o Senhor, porque ele vai entender que depende do Senhor. Em contrapartida, ele fala para o rico se humilhar, porque ele tem que entender que não são as riquezas que o sustentam. Porque a riqueza vem e passa. A vida é assim. A vida passa. E as riquezas também não permanecem. Posteriormente, Tiago falaria mais sobre os ricos. Vimos também Tiago falando a respeito de como lidamos com as tentações da nossa vida. Sabedores que nós somos tentados pelo nosso próprio coração. E como lidamos com isso? Como resistimos a essas tentações? E Tiago vai dizer mais uma vez, precisamos do Senhor. Precisamos do Pai das luzes sobre nossa vida. E tanto sabedoria como essa instrução do Senhor, Tiago vai dizer sobre o nosso relacionamento com a palavra. Nós não podemos ser só ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes dessa palavra. Um aspecto que nós vamos ouvir mais a palavra do que querer falar nossas opiniões, nossa vontade. Paramos mais para ouvir o Senhor. Tiago também falou aqui, nós vimos, sobre como devemos nos relacionar com as pessoas. Como devemos tratar as pessoas. Tiago vai dizer que não devemos tratar as pessoas de jeito diferente. Tratar um melhor do que o outro, principalmente por questões financeiras, por status sociais. Mas devemos tratar todos de forma igual. Tiago também vai falar sobre o nosso relacionamento com a fé e com as nossas obras. Ele vai mostrar que essas coisas não são independentes, como se eu tenho só fé ou eu tenho só obras. Não, o verdadeiro cristão tem fé e obras. Então o verdadeiro cristão, ele mostra isso na prática, no dia a dia, nas tribulações, nos seus relacionamentos, no domínio da sua língua, que é um outro aspecto que Tiago vai falar. Ele vai mostrar que se nós falamos que cremos no Deus verdadeiro, que fomos restaurados, a nossa boca vai expressar isso. Se cremos em Cristo Jesus, a nossa boca vai pronunciar coisas referentes a Cristo Jesus. E aí ele fala o cuidado que nós temos que ter com a língua. Nós não podemos brincar com ela. Ele vai falar mais uma vez de buscarmos sabedoria do alto, para dominarmos a nossa língua. Porque muitas vezes nós queremos usar a nossa língua pela sabedoria humana. E aí vem o falar, mas falar em vão. E aí ele nos alerta, olha, busquem a sabedoria de Deus. Porque justamente a sabedoria de Deus vai nos fazer calar mais, ouvir mais, aprender mais, para depois sermos capazes de dizer alguma coisa. Tiago também vai falar do nosso relacionamento com o mundo. Como nos relacionamos com o mundo? Como nos relacionamos com as coisas que o mundo oferece? Se desejamos, se buscamos, se almejamos o que o mundo oferece, nós estamos sendo amigos do mundo. E aí Tiago diz que isso é incompatível com ser amigo de Deus. Não dá. Ou você busca fazer a vontade de Deus, ou você busca satisfazer os seus prazeres neste mundo. E aí, quando você busca satisfazer os seus prazeres, você não vai saber lidar com as tribulações. Você não vai saber lidar com os recursos da sua vida. Você não vai saber lidar com a palavra. Você não vai saber se relacionar. Inclusive, ele coloca aqui que a causa de brigas, discussões, intrigas, guerras,
é porque cada um quer satisfazer o seu próprio prazer. Tiago ainda também vai dizer sobre julgar o outro. Como devemos nos relacionar com isso? Nós vimos que não é que nós não podemos promover julgamento sobre a vida de ninguém, não é isso. Mas todo julgamento tem que proceder da palavra de Deus. E o julgamento não é meramente condenatório, mas para restaurar. E também para que possamos olhar para nós mesmos, para a nossa própria vida. Então, quando alguém erra, eu não tenho que chegar e apontar o erro para ela. Eu tenho que chegar, apontar a palavra para essa pessoa e apontar a palavra para mim também, e refletir sobre isso. E saber que existe um juiz verdadeiro, um juiz santo, que é o nosso Deus. Um juiz que conhece todas as coisas, inclusive o que vai acontecer. Nesse sentido, Tiago vai falar também sobre como nós olhamos para os nossos projetos. Como olhamos para frente. Como olhamos para o futuro. Será que nós planejamos tudo sem levar Deus em conta? E Tiago vai falar, olha, vocês precisam considerar Deus na sua vida. Planejem sempre em Deus. Sempre que for pensar no futuro, coloquem isso diante de Deus. Planeje de tal maneira que você vai rogar ao Senhor que eu possa ser bênção naquilo que eu fizer. Que eu possa abençoar outros. Por isso que ele fala aqui, se alguém sabe que tem que fazer o bem e não faz, está deixando de exercer essa perspectiva da vida em Deus. E aí no capítulo 5, ele volta a falar dos ricos. Mais específico, ele está falando da exploração dos ricos em relação aos pobres. O que ele já tinha mencionado anteriormente, lá no capítulo 2, aqui ele enfatiza mais. Porque estava acontecendo um assassinato verdadeiro aqui. Porque os ricos estavam explorando cada vez mais os pobres, seja nos tribunais, seja economicamente. E Tiago diz, olha, não brinquem com isso. Se arrependam. Porque Deus está vendo e Deus julgará a todos. Então, para o cristão, não há possibilidade dele achar que os seus recursos ou sua posição social é motivo para humilhar as pessoas, para explorar as pessoas. Mas se você se encontra do outro lado da história, que ele coloca, né, como recebendo a opressão, ele diz, olha, tenha paciência. Tenha paciência porque o juiz se manifestará. O juiz que é capaz de julgar todas as coisas de modo perfeito, ele se manifestará. Tenha paciência, porque esse juiz virá. E ele está apontando aqui para a volta de Cristo Jesus. Então, tudo na nossa vida tem essa perspectiva de que Jesus vai voltar. As tribulações, os recursos, a palavra, os relacionamentos, o que eu falo, o que eu penso, como eu julgo as pessoas, tudo deve apontar para a volta de Cristo Jesus. De modo amplo, o que Tiago está nos mostrando é que tudo o que o cristão faz nessa terra deve apontar para a volta de Cristo Jesus. Nós, como cristãos, nós testemunhamos que Jesus vai voltar. E não só no falar, mas no nosso dia a dia, nas coisas que nós vivemos, nas coisas que nós pensamos, nas coisas que nós fazemos, nossos planos, nossos sonhos, sempre devem ser na perspectiva da volta de Cristo Jesus. E aí Tiago vai encerrar essa carta, nós vamos ver hoje, com algumas palavras finais. Ele vai falar sobre alguns aspectos que ele considera importante para encerrar a carta. Ele vai falar sobre juramentos, ele vai falar sobre a oração, ele vai falar sobre não se desviar da verdade, de tudo aquilo que ele tem ensinado, que a palavra de Deus tem ensinado. Nós não podemos desviar. Então vamos ver como Tiago aborda isso. A partir do versículo 12, ele primeiramente vai falar sobre juramentos. Olha o que diz aqui o versículo 12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Era muito costume na época de Tiago as pessoas escreverem cartas de juramento. Mais ou menos que hoje a gente tem os contratos, né?
Naquela época havia as cartas de juramento que você escrevia, que era garantia de veracidade do compromisso. Mas, o que Tiago está dizendo aqui, que o problema não é esse. Não é o problema de você assumir compromissos, registrar compromissos. O que Tiago está abordando é que você fazer juramentos o tempo todo, de qualquer maneira. A revelia. Fazer juramento por fazer. Porque como se fosse o seu juramento compromisso. É isso que Tiago está nos alertando. Olha, o cristão não é o contrato, não é a assinatura dele que é importante, mas é o que ele diz. O que me garante diante de alguém que possa confiar em mim, não é porque eu estou penhorando algo, não é porque eu estou tendo um avalista, mas por causa da minha palavra. É claro que não necessariamente as pessoas vão acreditar nisso, né? Que, olha, eu sou crente, então eu te dou minha palavra. Infelizmente não é assim. Até porque muitos cristãos deixaram de viver assim, e o cristão já não tem essa palavra de confiança mais. Mas deve ter. O que a palavra de Deus nos ensina é que o que eu falar que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Aquilo que eu disser que eu não vou fazer, eu não vou fazer. Meu sim seja sim, meu não seja não. Jesus condenou justamente essa prática de querer jurar por todas as coisas. Mateus capítulo 5, versículo 34 a 37. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. É isso que nós estamos comentando aqui. Então, a palavra do cristão não pode ser dúbia. Ela não pode gerar confusão. A palavra dele deve ser tão sincera, tão verdadeira, que não precisa ficar mudando. É sim, sim. Não, é não. A prática de jurar a revelia tira a seriedade dos próprios juramentos. Os rabinos judeus costumavam dizer o seguinte: não se acostume a jurar, porque mais cedo ou mais tarde você jurará uma falsidade. Então é essa a ideia. Quem fica jurando demais, prometendo demais, vai chegar uma hora que não vai conseguir cumprir as suas promessas, os seus juramentos. Então, o que a palavra de Deus nos recomenda? Olha, não fique prometendo. Fale o que de fato vai acontecer na sua vida, o que você propõe. Olhe para o próprio Deus, porque a palavra de Deus não mente. As promessas dele não falham. Então, o seu povo deve viver dessa maneira também. Um povo que é íntegro, um povo que é confiável, um povo que é comprometido com a sua palavra. Esse é o alerta que Tiago traz aqui. O sim do cristão deve ser sim, e o não, não. Isso deve ficar claro na nossa vida, irmãos. Tiago também vai falar sobre a prática da oração. Isso que é a coisa mais verdadeira na nossa vida, que é a oração, de que orarmos. Olha o versículo 13. Alguém de vocês está sofrendo? E isso aqui vem para pessoas que estavam sofrendo. O que Tiago diz? Faça oração. A palavra que ele usa aqui para o sofrimento é a mesma que ele usa lá no versículo 10, de profetas que sofreram. Profetas, e aí vai usar até o exemplo de Jó também, que enfrentou o sofrimento. Então, quando ele fala de sofrer aqui, ele inclui todo tipo de sofrimento. Perseguição, acidentes, pragas, crise econômica, dificuldades, perseguição, morte, tudo. Mas, pelo contexto de Tiago aqui, ele está querendo abordar aqueles que estão enfrentando enfermidade. Por isso ele recomenda a oração. Você está enfermo, você está sofrendo. Ore. Ore ao Senhor. Por quê? Por que Tiago recomenda a oração em nossa vida nos momentos de sofrimento? Porque ela serve para acalmar nosso espírito. Quando falamos com o Senhor, nós nos acalmamos. Recebemos do Senhor sabedoria quando oramos. Porque quando estamos sofrendo, nós temos que pedir isso a Deus. Senhor, nos dê sabedoria. Lembra no começo da carta de Tiago? Quando oramos, nós
percebemos que o Senhor é bom, porque quando oramos, devemos pensar no Senhor. E quando pensamos no Senhor, entendemos que Ele tem sido bondoso para conosco. E oramos para entender os propósitos de Deus em nossa vida. Talvez a gente não compreenda exatamente o que Deus quer, mas vamos compreender que Ele está fazendo o melhor em nós. Entender o que precisamos aprender sobre Ele. Crescer diante dEle. Por isso que Tiago diz, olha, está sofrendo, faça oração, porque fazer uma oração é uma bênção na sua vida. O cristão, ele ora. O cristão, ele tem prática de oração. E não é a oração que está dizendo aqui, pública. Ele vai falar de uma oração mais pública, mas está falando de uma oração particular. Ore. Fale com o Senhor. Em contrapartida, ele fala no versículo 13. Alguém está alegre? Cante louvores. Que é um tipo de oração. Cantar também é falar a Deus. É proclamar a Deus. É falar, Deus, o Senhor tem sido bondoso para comigo, porque eu não estou passando por um momento difícil. Ou, pelo contexto de Tiago, Senhor, eu estou orando ao Senhor, porque estou sofrendo. Mas agora, Senhor, meu coração se alegrou. E por isso eu quero terminar essa oração cantando louvores ao Senhor. O louvor é oferecido àquele que cria um espírito alegre em nós. Hebreus 13, versículo 15 diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então é necessário falar a Deus através da oração quando estamos sofrendo, mas se o nosso coração se enche de alegria, cantar louvores a Ele. A expressão louvor, né? Quer dizer elogiar, falar quem Deus é, o que Deus tem feito, as grandes obras que Ele tem feito em nossa vida. Isso podemos fazer todos os dias. Todos os dias temos motivos para louvar o Senhor. Pode ser que também todos os dias temos motivos para sofrer, mas também ao mesmo tempo podemos encher o nosso coração de alegria. Até porque a ordem de Deus é sempre nós louvarmos a Ele em todo o tempo e temos coração grato em todas as circunstâncias. Colossenses 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Então, o que nos possibilita no sofrimento orarmos a Deus, nos possibilita cantar louvores em toda e qualquer circunstância, com o nosso coração alegre, é justamente a palavra dele. Por isso, irmãos, precisamos nos alimentar da palavra o tempo todo. O que vai nos possibilitar a olhar para a vida de modo correto é a palavra de Deus. Os nossos lábios, as nossas canções devem se basear na palavra de Deus. A igreja é um povo que canta. Essa é uma marca verdadeira do cristão. Ele canta para o Senhor. Tiago ainda continua na sua ideia do sofrimento, no versículo 14. Alguém de vocês está doente? Está sofrendo? E aí especifica mesmo agora a doença. Chamem os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Os presbíteros são aqueles que têm a responsabilidade, a incumbência de governar e ensinar a igreja local. São os líderes da igreja que devem ser chamados e não quem tem dom de cura. Já ouviu isso? Chama tal irmão aqui que ele tem o dom de orar e curar. Não existe isso nas escrituras. O que existe aqui é a autoridade espiritual dos líderes religiosos em clamar, em rogar a Deus. Por isso que Tiago aqui, olha, você está sofrendo, compartilhe, peça ajuda, principalmente a liderança espiritual. Peça que eles orem por vocês. Lá na frente ele vai dizer que também a igreja pode orar. Mas primeiramente, converse com a liderança. O princípio aqui é a oração. Porque os presbíteros são chamados à palavra e à oração. Não é que os presbíteros vão resolver os seus problemas, mas eles vão
andar com você através da vida de oração. Mas chega uma questão polêmica aqui que gera alguma discussão sobre o óleo, né? Pastor, a gente pode ungir as pessoas com óleo? Pode. Mas não vai fazer diferença nenhuma. No máximo vai deixar a pessoa mais oleosa, mais cheirosa, né? Dependendo do óleo. Porque no contexto que Tiago está escrevendo, o óleo tinha uma aplicação medicinal. É como se a gente pudesse dizer hoje que se a gente tivesse alguém que está doente, a gente iria lá orar com ela, mas também levava medicamento. Se a pessoa estava com febre, a gente ia orar com ela e levava um antitérmico também para ela. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Não é o óleo a ênfase, assim como alguns querem colocar. Mas a ênfase é na oração, na dependência de Deus. Inclusive dos líderes religiosos. Se curvarem diante de Deus e clamarem. Então, possivelmente o óleo era usado para animar a fé do doente, né? Para trazer aquele respiro, um aroma melhor. Um exemplo, Lucas capítulo 10, Lucas versículo 34. Quando o samaritano encontra o ferido, o texto diz assim: aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e também vinho. Depois colocou aquele óleo sobre o próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou dele. Essa é a ideia, de que o óleo era usado como um efeito medicinal, como o vinho também pode ser efeito medicinal. O Tiago escreve para Timóteo: toma uma taça de vinho para melhorar seus problemas estomacais, possivelmente uma gastrite que Timóteo poderia ter. Efeito medicinal. Mas isso não anula o efeito da oração. Presta atenção nisso, irmãos. Usar medicamento não é falta de fé. Aquele conceito assim: não preciso tomar medicamento, eu vou orar a Deus, Deus vai me curar. Como se a pessoa que dissesse isso fosse mais espiritual, tivesse mais fé naquela que utilizasse o medicamento. E não é assim que funciona. Porque nós cremos que Deus age em tudo e em todos, inclusive nos medicamentos. Então, se Deus capacitou o ser humano a desenvolver medicamento para combater as nossas doenças, devemos utilizar e glorificar a Deus. Não é menos fé. É um entendimento correto das coisas, no seu devido lugar. E por isso que Tiago fala: orem e usem medicamento. Busquem a Deus, mas utilize os meios que Ele dispôs para o tratamento. É assim que temos que encarar as enfermidades. Não podemos desafiar Deus. Deus, o Senhor vai me curar. Ele pode te curar. Ele pode te curar de modo extraordinário, com um milagre, mas Ele pode te curar de modo ordinário, com medicamentos, através dos médicos. Isso não tira a glória de Deus. Não tira. É que às vezes nós ficamos olhando quando alguém é curado de modo sobrenatural, e aí, milagre, glória a Deus, vai testemunhar. Verdade. Mas também quando alguém está enfermo, uma doença grave, e pelo processo dos medicamentos essa pessoa também é curada, glória a Deus também. Louvado seja Deus porque Ele trouxe a cura. Daí a prática da oração, entender, nós dependemos de Deus em todo tempo. Por isso que Tiago fala aqui: tudo seja em nome do Senhor. Na perspectiva: Senhor, faça a tua vontade. Nós estamos clamando, nós estamos usando os medicamentos, mas é a tua vontade que vai prevalecer. O cristão, ele deve ter essa perspectiva. Então, não se esqueçam disso. O cristão, ele testemunha Deus, não só quando ele vive no sobrenatural, mas ele testemunha Deus quando ele também vive no natural, criado pelo próprio Deus. No versículo 15, ele vai dizer: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. Interessante, né? Que fica parecendo aqui que é porque orou, porque passou o óleo,
que a coisa vai acontecer. Não é bem assim. A ênfase aqui é no Senhor. O Senhor faz a sua obra. Esta é a nossa esperança. Em saber que Deus pode fazer, pode trazer cura, pode curar o enfermo. Ele pode fazer a pessoa se levantar. Ele pode fazer isso. Ele tem poder para isso. Essa é a nossa esperança. E entenda outro conceito também. Falar a respeito de um cristão que ele recebeu a cura da enfermidade não quer dizer necessariamente que ele deixou a doença e continuou a vida dele. Pode ser que ele deixou a doença para sempre por meio da morte. Essa é uma outra perspectiva da esperança que nós temos. A morte para o cristão não é que Deus não curou, é a cura definitiva. Como é bom pensar assim. Como é bom ter esse entendimento de que a morte não é uma resposta negativa de Deus quando nós pedimos por cura. Para o cristão, é a cura definitiva. Porque nenhuma doença mais vai atormentar a vida daquele que Deus designou para que deixasse a vida por meio de uma enfermidade. Mas ele continua. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Aqui a partícula se mostra a conexão entre a doença e o pecado. Em alguns casos, é o pecado cometido que levou à enfermidade. No entanto, nem toda enfermidade indica que a doente trouxe sobre si o castigo do pecado. Presta atenção nisso também. Não é porque a pessoa está enferma, está em pecado. É por isso. Deus está pesando a mão, como os amigos de Jó fizeram. Lembra? Os amigos de Jó chegaram diante dele. Ó Jó, você está com pecado, confessa seu pecado. Essa doença não é normal. É um pecado na sua vida. E o texto é bem claro que diz que Jó era um homem justo, um homem reto. E que ele não recebeu aquela enfermidade, não era por causa de algum pecado. Embora Jó fosse pecador. A doença, irmãos, ela é resultado do mundo pecaminoso, do mundo caído, da nossa natureza caída. Por isso não temos saúde perfeita. Por isso que as doenças vêm. Por isso que aconteceu a pandemia. Por isso que aconteceram pandemias e irão acontecer mais pandemias. Por causa da condição caída do ser humano. No versículo 16, ele vai dizer: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem, confessando seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A confissão de pecados aqui dá o entendimento que muitas vezes o sofrimento, o pesar, as enfermidades que nós estamos enfrentando, de fato temos um pecado guardado no nosso coração. Lembra que Davi fala sobre isso? Ele fala: olha, enquanto eu não confessei o meu pecado, parece que meus ossos estavam sendo esmagados, parece que meu corpo doía, eu não tinha saúde física, não tinha vigor. Muitas vezes isso acontece mesmo. Muitas vezes quando nós estamos em pecado, nosso corpo sente. E aí Tiago diz: olha, confessem os seus pecados uns aos outros. Isso era uma prática bastante comum na igreja primitiva, de você confessar o pecado diante da congregação. Não com a ideia, por exemplo, do catolicismo romano, que você vai no padre, você lá confessa o pecado. Quando você confessa o pecado ao padre, ele te perdoa e aí ele te traz punições. Aí você tem que rezar, sei lá, 20 Ave Marias, 50 Pai Nossos, não sei. Ele te dá uma punição, como se aquilo fosse o seu perdão. Não é isso. Nós confessamos para que, de fato, nós mostremos arrependimento, para que sirva de exemplo para a congregação, para os demais irmãos, para que eles não cometam o mesmo erro que nós. É por isso. Só que a gente criou uma ideia, né? Se eu sou um cristão, eu não posso cometer pecado. E se eu cometer pecado, eu não posso falar para ninguém. Eu vou falar só para o Senhor, que é justo. Você tem que confessar os seus pecados ao Senhor.
Mas também eu posso falar com o irmão: irmão, ore por mim, eu estou em pecado, eu estou enfrentando uma luta contra alguma tentação na minha vida, com alguma coisa que eu não deveria fazer, estou fazendo. Essa é a ideia que Tiago traz aqui, na necessidade de confessarmos uns aos outros os nossos pecados. É claro que você não tem que falar para todo mundo que você pecou, não precisa fazer isso. Mas tem irmãos, para você falar: olha, ore por mim, eu estou enfrentando uma luta contra o pecado. Jesus ensinou que a confissão está ligada ao arrependimento. Quando nós confessamos, nós estamos em um processo de arrependimento. Agora, se você não se arrepende, você não confessa, você está sendo rebelde contra o Senhor. E Jesus ensina: olha, a igreja precisa disciplinar os seus membros. É por isso que muitas vezes alguns pecados são anunciados publicamente, para mostrar que a igreja está disciplinando, e a igreja tem essa autoridade dada por Deus, para que a pessoa corrija os seus erros. E quando alguém é disciplinado na igreja, não é só para as pessoas ficarem olhando para ela: olha lá, ela pecou, mas é para orar por ela, para clamar a Deus pela vida dela, pela vida da igreja e pela sua própria vida, para que você não venha cometer os mesmos erros. Por isso ele diz: orem uns pelos outros. Deus possibilita que, quando oramos pelos irmãos que pecam, a gente possa olhar com amor, com misericórdia. Certa vez eu ouvi um testemunho de um casal que estava em desentendimento, e aí eles resolveram orar juntos, orar um pelo outro, porque os dois estavam errados no casamento, os dois tinham cometido pecado, e confessaram um ao outro e oraram um pelo outro. E após a oração juntos, Deus trouxe restauração, Deus trouxe cura, Deus trouxe renovo, restabeleceu o relacionamento. E hoje esse casal segue buscando cada vez mais se fortalecer em Deus. Por isso que tanta confissão como oração intercessora parece culminar para alcançar o efeito da cura. E lembre, a cura é muito mais do que física, uma cura espiritual, é uma cura da alma. É nisso que devemos nos focar. E aí ele diz no final do versículo: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Não necessariamente porque se nós oramos, vai dar certo, não é isso. Mas se nós oramos conforme Deus requer de nós, nós vamos compreender a resposta dele sobre nossas vidas. Por isso que a ideia do justo é aquele que é justificado em Cristo Jesus, aquele que tem paz com Deus. Porque é aquele que ora ao Senhor, colocando a vida do irmão na presença de Deus, e está mostrando que ele tem paz com Deus e paz com o irmão. Porque o Senhor não vai atender ou olhar para as nossas orações se fizermos de modo falso. Se não tivermos arrependimento em nosso coração, se tivermos amor ao orarmos uns pelos outros. Olha o que é dito lá em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está recolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, na verdade, quando nós estamos em pecado, não temos arrependimento, não temos amor, nós oramos de coração, estamos em desobediência, nós nunca vamos alcançar o perdão desejado. E isso nos deixa doentes, tanto na alma quanto fisicamente também. Versículo 17, Tiago vai dar um exemplo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então ele usa um exemplo bíblico para ilustrar a eficácia da oração. De orarmos ao Senhor, com a convicção que Ele pode nos ouvir.
Elias orou para que não chovesse. E de fato não choveu 3 anos, e 3 anos e meio, não choveu. E Tiago faz questão, ó, Elias não era melhor do que eu e você. Ele era pecador. Ele precisava da justiça que provinha de Cristo Jesus. Ele precisava da graça de Deus. Mas o que Elias fazia, que nós podemos fazer também, é colocar a nossa fé em Deus. E saber que Ele é poderoso para fazer grande obra em nossa vida. E aí o versículo 18 vai dizer: depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. O que é interessante no versículo 17, porque ele também diz que Elias orou nessas circunstâncias com fervor. A ideia do fervor aqui não é orar em voz alta, orar em línguas, não. Mas é orar com um coração sincero. A expressão, se a gente for traduzir literalmente, é orar com desejo desejado. É orar com tudo aquilo que está no seu coração, com toda a convicção daquilo que está orando. Procede de Deus e Deus vai fazer na sua vida. Por isso que a maior ação que um homem pode fazer para Deus e pelos homens é orar. Todos nós podemos orar. Essa é a ideia de sacerdócio universal dos santos de Deus, dos eleitos de Deus, dos salvos em Cristo Jesus. Há uma frase que diz que você pode fazer mais depois que você ora. E existe uma outra frase também. Contudo, não pode fazer mais do que orar até que você ter orado. A oração é essencial na vida do cristão. E por fim, para finalizar, Tiago vai dizer: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador em seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Dentro do contexto ainda, né, do pecado na nossa vida, tem hora que a gente tem que abordar a pessoa. Ó, irmãos, está errado, está em pecado. Você precisa se arrepender. E quando ele diz aqui da verdade, ele não está falando de um conjunto de regras, um conjunto de práticas necessariamente, mas se desviar da verdade do Evangelho. Se desviar de Cristo Jesus. Começar a crer que obras fazem parte para a salvação. Começar a crer em outras verdades, ou mentiras que esse mundo apresenta, no caso, né? Outras filosofias. É o desviar da verdade, é o esfriamento espiritual, é se afastar do primeiro amor. E aí Tiago fala: nós temos que olhar para essas pessoas e falar com elas. O cristão, ele olha para quem está se afastando e tenta socorrer. A palavra desviar, ela tem a mesma raiz da palavra planeta. E o que o planeta faz? Na concepção de Tiago, ou na concepção da palavra em si, fica suspenso no ar, não vai para lugar nenhum, fica só no mesmo movimento, não vai, fica sem rumo, e o afastamento da verdade provoca isso, a pessoa fica sem rumo. E não se enganem, o afastamento da verdade ocorre aos poucos. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz: cuida para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, a carta aos Hebreus diz que vai se afastando, e aí gera até intrigas no meio do povo de Deus, porque houve esse afastamento. Mas ele diz: se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém converter, saiba que aquele que converte o pecador de seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. A ideia de converter aqui é trazer de volta, trazer para si. Opa, voltemos para a palavra. Ele não está falando de um incrédulo aqui. Ele está falando de um irmão que está desviado, o irmão está esfriando, está olhando para o caminho errado. E aquele que está atento ajudará o irmão a voltar para o caminho de vida, salvará o irmão da morte, cobrirá multidão de pecados. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8.
Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quando nós amamos os nossos irmãos que estão se esfriando, nós estamos auxiliando eles nesse cobrir do pecado. Não porque o nosso amor é que vai cobrir o pecado, mas por o amor de Deus que perdoa pecados por meio do sacrifício eficaz de Cristo na cruz. É apontado no nosso amor. Quando amamos uns aos outros, apontamos para a cruz do nosso Salvador. Mais uma vez, Tiago deixa algo muito claro para nós. A nossa vida deve apontar para a redenção que há em Cristo Jesus. O cuidado que nós temos que ter para com os nossos, com o testemunho de fora, no caso do juramento, mas com os nossos que estão sofrendo, que estão padecendo, que estão se desviando, reflete o bom pastor que é Cristo Jesus, que vem em resgate das suas ovelhas, que somos nós. Os cristãos mostram isso, no amor mútuo, no cuidado mútuo. Concluindo já então a nossa série, algumas considerações. O cristão não deve se entristecer pelas duras provações da vida. Elas produzem sabedoria, que produz perseverança em nós. As tentações vencem aqueles que não buscam manter um verdadeiro caráter cristão em Deus. Nós caímos nas tentações quando nós estamos olhando para o Senhor. A oração pode ser um meio de alcançar objetivos santos, mas nunca interesses carnais. Anteriormente, Tiago tinha falado isso, que Deus não responde às orações porque não sabemos pedir e pedimos segundo nossa cobiça. Interessante que agora no final ele fala que Deus ouve as orações porque nós estamos pedindo para nós mesmos. Nós estamos pedindo pelo outro. Estamos intercedendo pelo outro. Estamos mostrando amor pelo outro. Também não podemos permitir que o pecado seja acumulado em nossa vida. Não podemos esquecer dos necessitados se queremos servir a Deus verdadeiramente. Mais uma vez, a ideia de cuidar um dos outros, que toda a carta ele fala sobre isso. Lembra o que é a religião verdadeira? Cuidar dos órfãos, das viúvas. Cuidar dos necessitados. Nesse sentido, estamos lembrados mais uma vez que a fé sem obras não tem sentido. Não é a fé verdadeira. A fé verdadeira, a fé salvífica, ela vai vir acompanhada de prática da palavra. E como? Um amor aos meus irmãos, um amor a Deus, e não um amor ao mundo, às coisas que esse mundo oferece. Uma outra consideração, que acima de tudo, Tiago ressalta a imutabilidade e a justiça de Deus nessa carta. Deus é Deus e não muda. Deus é justo, perfeitamente justo. Então, qualquer injustiça que possamos enfrentar nessa vida, nós não precisamos nos preocupar, porque o justo juiz trará a sua sentença. Então, irmãos, quem estuda essa carta, como nós estudamos durante esses meses, essas semanas, e assimila a sua mensagem prática, será uma pessoa sábia, de acordo com os padrões do céu. Mesmo que de acordo com os interesses deste mundo, seja uma tolice viver como Tiago disse. Tiago coloca aqui para o cristão uma contracultura. No mundo, você não vai aprender isso. Mas o Senhor nos ensina a vivermos dessa maneira. Por isso é que nós testemunhamos na prática a nossa fé em Cristo Jesus. Que eu e você sejamos pessoas que vivem a fé prática, um testemunho verdadeiro neste mundo, conforme nós aprendemos aqui na carta de Tiago. Fique na paz e até mais.